colocou você? Quem colocou você, chefe, sobre nós? Você não acha que o que você fez com o egípcio não ficará assim coberto? Não vai ficar, não. Aí Moshe Rabbeinu ficou desesperado, né, assustado com aquela revelação, que eles sabiam que Moisés havia matado um egípcio, mas para proteger um irmão seu, um membro da congregação. Então isso é uma prova que não tem como você fazer nada escondido hoje, todo mundo está vendo. Vamos falar sobre Cora. Quem foi Cora? Cora, ele era um homem sábio, um homem rico e próspero. Ele tinha o dom da adivinhação, entendeu? Ele tinha um autoconhecimento da Cabala. Mas aconteceu que após os espias retornarem da Terra Prometida, da espionagem, darem um péssimo relatório a Moshe Rabbeinu, eles se revoltaram. Como está registrado em Números, a partir de Números, capítulo 16. Então, no meio daquela situação, Cora não foi ao tabernáculo, cumpriu seu dever como um sacerdote, como um levita deveria cumprir, e começou a se revoltar, virou revoltadinho da turma, ficou nervoso. Ele, Datã e Abirão e mais 250 companheiros de grupo. Só que diz os sábios da Torá que a pessoa que esteve por trás da revolta de Cora foi a esposa dele. E nós sabemos que a esposa dele ela não é citada nas escrituras. Ela não tá o nome dela. Eu já procurei, já li a Torá 2 vezes, a Bíblia. Não encontrei o nome dela, porque foi tirado do livro da lei. Era uma mulher perversa. E ele sentia ciúme de um primo dele, que tinha um alto cargo na congregação. E nessa situação a esposa dele começou a fazer a cabeça dele, querendo que ele não deveria estar no lugar que ele está, que a posição de levita, de auxiliar de sacerdócio era uma posição miserável, né? Poxa, cara, eu acho, no meu haver, que era a posição mais importante, porque ele estava cuidando da casa de Deus, do tabernáculo. Mas a esposa dele via que ele merecia mais. Então ele foi e colocou Cora contra o nosso incontestável líder Moshe Rabbeinu. Mas aonde que a gente observa isso? A importância, o poder que tem uma mulher na influência do seu cônjuge, nas modificações, tanto na prosperidade como na decadência. Só que existia no meio daquela turma revoltada um indivíduo chamado Ondere. Vamos chamar ele de On, porque é difícil pronunciar o nome dele. Ele era um dos sábios da congregação e havia se revoltado por influência de Corá contra Moshe Rabbeinu. E ele estava disposto, né, a seguir aquele grupinho. Só que ele era casado com uma mulher virtuosa. Uma mulher fantástica, pelo ponto de vista dos sábios. E essa mulher, vendo a situação em que se encaminhava o seu esposo,
vendo a situação para onde ele estava indo, ela decidiu tomar uma providência. Ela, numa tarde, embebedou com vinho o seu esposo, o On. Ele caiu em sono profundo. E no dia seguinte, ao dia de toda aquela briga, de toda aquela rebelião, em que Cora iria debater de frente com Moisés, ela ficou na frente da tenda, com os cabelos soltos, cabeça baixa. E para o judaísmo, quando uma mulher está sentada na frente da tenda, com os cabelos soltos e cabeça baixa, é sinal que alguma coisa está errado, que alguma coisa não é boa. Então, nenhum homem ousava se aproximar daquela tenda, por causa do comportamento dessa mulher. Então, On não participou daquela rebelião. No dia seguinte, ele acordou da sua embriaguez e viu o que havia acontecido. E agradeceu a Deus pela forte intervenção divina que ele teve. Então, Cora, ele é a única alma, ele e os outros 250 que caíram no abismo junto com ele é a única alma que não tem permissão para reencarnar aqui no nosso plano terrestre. Ele é o único, incluindo os 250, que não tem permissão para reencarnar aqui. Ele não tem permissão, porque ele foi jogado para dentro do abismo com corpo e alma e tudo. Só os filhos dele ficaram, os filhos dele tiveram tempo de se arrepender. Viram que o comportamento do pai não era certo, nem o da mãe. Então, o que nos ensina o comportamento do Cora? É que nós não devemos deixar nos influenciar pelos outros, nem por quem está ao nosso lado. E esse espírito do Cora, ele até hoje, ele existe em todos os tipos de instituições filantrópicas, religiosas, ecléticas. Sempre vai existir o Cora. Ele sempre vai estar lá para atrapalhar o líder daquele grupo. E eu sou um grande exemplo disso, porque eu já vi o Cora em ação. Eu vi como ele atua, como ele funciona. Porque o Amaleque, no momento em que ele desceu sobre o dorso do Cora, fez toda aquela rebelião, até hoje se repete, isso acontece. Então não tem como você impedir um cara desse de fazer uma burrada. Felizmente ele já está influenciado, ele já está com a cabeça feita, entendeu? Ele vai indo. Não tem problema, vai indo. Não é? Então, qual que é o meu conselho para quem tem um comportamento do Cora? Qual que é o meu conselho? Você não vai estar prejudicando o seu líder. Se você acha que o seu comportamento vai prejudicar o seu líder, você está muito enganado. Cora só prejudicou a ele e os seus irmãos. Só prejudicou a ele mesmo e aos seus irmãos. Os 250 que caíram no abismo com ele. Só ele, só isso. Se você tiver esse tipo de comportamento achando que você vai conseguir derrubar o seu líder, que você vai... Não vai adiantar. Você tem que ter respeito pelo seu presidente, pela pessoa que está à frente atualmente, por exemplo, na liderança do país, o Bolsonaro, né? Tem que ter um grande respeito. Não vai adiantar você atacar. Hoje eu amanheci muito triste,
porque o Brasil acordou sob trevas. Abriram os portões do inferno e um monte de espíritos obsessores estão aí. Qual que é o nosso comportamento? Qual que é o nosso comportamento diante dessa situação? É a gente pregar os salmos no cantinho da sua casa, no lugar mais silencioso da sua casa, você começa a ler os salmos, invocando o grande arquiteto do universo para que ele nos abençoe, nos guie, nos oriente, para que ele tome as rédeas à frente dessa situação, para que o nosso país possa ser realmente livre dessa turma aqui que só quer disseminar o ódio, a imoralidade sexual, os problemas. Brasileiro de verdade não se curva perante ninguém. O brasileiro não tem político como animal de estimação. O brasileiro de verdade luta pelo bem maior. Luta por uma democracia livre. Luta pelas crianças da escola pública que estão sendo mais educados para ser marginais do que para ser cidadãos de bem. Então, que essa paraxá sobre Cora nos dê uma reflexão sobre o que nós devemos fazer daqui para frente. Não desagradar o coração do Criador e não desagradar o coração de quem está sobre nossa liderança. Então, o Cora existe ainda? Existe. Só que nós chamamos ele de Amaleque. E esse Amaleque, ele quando desce, não fica calado. Ele quer dar razão. Ele quer falar que tem razão, que está certo. Ele quer ser o contestador da situação. Ele quer dominar. Ele quer mandar. Mas não vai conseguir. Então, manter um comportamento íntegro e verdadeiro perante a pessoa que Deus escolheu para liderar o seu grupo é a melhor maneira de você ser vitorioso, não se importando com a sua posição, não se importando com o que você é. Porque maior que qualquer um aqui, só Deus. Ninguém pode alcançar os mistérios ocultos do Criador. Entendeu? Keter, ninguém alcança, é difícil. Nunca foi alcançado por ninguém. Porque é onde manter os segredos do Criador. Entendeu? A mesma coisa a gente vê sobre os espias que foram espionar a Terra Prometida. Por que vocês acham que os espias deram um péssimo relatório para Moisés? Com exceção de Josué e Caleb. Por quê? Você acha que eles falaram por falar mesmo, que estava com medo, estava acovardado? Estava nada, só. Eles estavam com medo de perder a posição deles. De perder a posição que era por direito deles. Eles achavam que chegando na Terra Prometida, eles não seriam mais líder tribal. Que eles não iam mais ter essa folga. Essa posição de liderança. Foi por isso que eles deram um péssimo relatório para Moisés. E Deus, o Criador, puniu eles severamente, falando: olha, vocês não vão entrar na Terra Prometida, só a descendência de vocês. É por isso que eu não devo dar muito valor à posição. Deus te coloca naquele lugar para você cumprir uma missão, não para você ficar se achando o bambambam, ok? Bom, eu quero desejar um ótimo final de semana.
um Shabat maravilhoso para todos. E que assistam novamente esse programa, reflitam sobre as palavras ditas aqui. Porque eu acho que o Cora é um tempo de estudo fantástico que nos remete à realidade da vida. A gente vê isso. A gente vê Amaleque insistindo no erro, persistindo em errar. Mas no final da conta, serão todos lançados novamente no abismo. Tá bom? Uma boa noite e até o próximo Cabala em Pauta. Tchau.